No Música Brasil de hoje, você confere uma entrevista com o compositor de músicas infantis Rodrigo Hernandes. No quadro Papo Musical, iremos conversar com Daniel Dias, músico do grupo Terra da Almofada. E no quadro Som da Vida, vamos conhecer um dos atores do novo espetáculo da Galinha Pintadinha. Isso e muito mais você confere no Música Brasil. Olá, esse é o Música Brasil e hoje nós vamos conversar sobre música infantil com o músico e professor dos cursos de comunicação social da Universidade de Mogi das Cruzes, Rodrigo Hernandes. Olá, Rodrigo. Que tal? Como estás? Primeiramente, a gente quer saber de onde surgiu essa paixão pela música. Vamos lá, eu tinha 6 anos de idade e meu tio morava em casa e ele tinha um violão e eu pegava o violão e cortava as cordas do violão. E ele brigava comigo. Daí, quando eu fiz 9 anos, minha mãe comprou o violão. Eu tinha uma avó que tocava sanfona. Ele era surdo no ouvido, mas ele tocava sanfona. E a partir daí digo a gente porque eu tenho outro irmão que também toca e nós juntos tocávamos desde pequenos. Já faz muito tempo já. Então toda a sua família é envolvida com a música? Não toda. Eu tenho um irmão que mora na Europa, não é? Ele é músico, ele tem lá um centro cultural na Letônia. E os meus irmãos somos 5, dos 5, 4 tocamos. 2 de maneira profissional. E o senhor teve algum grande mentor na música? Como que foi esse processo de aprendizado? Vamos lá, eu me criei como músico primeiramente na rua, ou seja, com os amigos. Posteriormente, quando já tinha uns 15, 16 anos, fazia parte de algumas bandas, não é? Quando fui fazer música, eu paguei minha faculdade de música, parte dela, tocando nos ônibus de Santiago do Chile para chegar até a faculdade. Aí na rua, não é? Na estrada, a gente conhecia um monte de outros músicos e a gente aprendia outros instrumentos juntos com outras pessoas. Um mentor, não poderia chamá-lo como uma pessoa mentor, porém, há estilos musicais que me marcaram muito durante a minha trajetória. Eu sou do Chile, então a música latino-americana ela me marcou muito, não é? Na minha trajetória como uma música de protesto, não é? Pela ditadura militar. E eu comecei a desenvolver esse estilo musical e eu fui diretor de banda, o ano 96 eu saí da faculdade e fui embora para o Peru e fiquei 7 anos com uma banda percorrendo a América Latina toda tocando de maneira profissional. Então não é uma pessoa que me incentivou ou que fosse como meu mentor, mas sim vários estilos relacionados às culturas latino-americanas. E agora falando sobre música infantil, qual o senhor considera a importância da música infantil no desenvolvimento das crianças? Então, justamente isso, não é? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa justamente focada nisso. O ano 2008 foi dictaminada uma lei e o ano 2016 foi reforçada sobre a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas. Porém, é muito escasso termos professores de música formados, não é? Daí radica a importância disso, não é? É olhar para a criança. Está demais sabido que a música ela desenvolve tanto na parte rítmica como na parte matemática, não é? O desenvolvimento da percepção musical, ela melhora, como posso dizer, a espacialidade quando você trabalha atividades musicais rítmicas. Então, ela não tem nenhuma cultura no mundo que não tenha música. Não existe nenhuma cultura que seja a música, ou seja, sem música. Todas as culturas indígenas, eles têm suas manifestações musicais de diferente maneira, no mundo todo. Porém, nós somos seres musicais. Eu costumo dizer que eu e você, nós somos um instrumento musical, sabia? Sabe por quê? Porque nós somos percussão, nós conseguimos bater palmas, nosso coração late, não é? Bate. Nós somos um instrumento de sopro. Nós assopramos, conseguimos fazer melodias. E nós somos instrumentos de cordas, porque nós cantamos por meio das nossas cordas vocais. Então eu e você, nós somos um instrumento musical andante. Então, e a importância disso é para a formação
tanto do desenvolvimento cognitivo e físico de uma criança, quanto a identidade dele no que se refere aos patrimônios imateriais do lugar onde ele está. Ou seja, será que a criança sabe quais são os artistas que se movimentam na cidade? Sabe ele se existem congadas, se existem grupos de manifestações musicais? Não sabe porque não é ensinado na escola. E aí se trabalha música por música, se trabalha música para cantar uma cantiga, achando que estão desenvolvendo alguma coisa, mas está bastante precário. Justamente essa é a linha da minha pesquisa, para reforçar a obrigatoriedade do ensino de música. A música vai muito além do que é passado hoje em dia nas escolas. Muito além. A gente sabe que a entrevista está muito boa, mas agora a gente vai dar uma pequena pausa nela para ver mais um episódio do quadro Papo Musical. Como fazer diferente no cenário de musicalização infantil? Formado pela EMESP Tom Jobim, Daniel Dias se envolveu com o ensino da música com apenas 11 anos de idade. Algumas das suas experiências como professor geraram insatisfação com os métodos de ensino da área, que não eram tão efetivos quanto deveriam. Isso levou a criar o grupo de musicalização infantil Terra de Almofadas, que muito além de ensinar as crianças a tocar algum instrumento, dá a elas a oportunidade de se expressarem de modos únicos e originais. Chegou um momento na minha vida que eu não estava gostando da minha aula, eu estava achando que estava muito ruim. E daí eu comecei a procurar material para poder ampliar um pouquinho os horizontes e não encontrei. E daí eu decidi fazer meu próprio planejamento, criar isso. E o que acontece? Eu comecei a compor junto com as crianças. E daí eu descobri que eu tinha muito a aprender com elas e fiquei fascinado por isso. Eu estou no primeiro projeto, que era um CD que chamava Bastante Chegando, você lembra? E agora a gente lançou o segundo, que é a Valsa MTV, e estamos tentando lançar o terceiro, então o Terra de Almofadas está se fortalecendo. Foi 5 anos atrás, o Terra tem 5 anos, e a gente está no nosso segundo projeto. E a gente tem esse viés que é bastante pedagógico. Como foi fazer essa integração na questão do ensino da música junto com o ensino da cultura e toda a questão de você fazer isso ser interessante para a criança? É porque acho que não tem como fugir disso, né? Eu fico muito com essa coisa pedagógica porque eu acho que é necessário, mas eu acho muito mais divertido brincar. Hoje eu entro dentro da sala muito mais para brincar do que para ensinar alguma coisa, eu acho mais importante. Quando a gente fica muito focado nesse ensino, às vezes a gente acaba se estressando porque a gente tem que respeitar as limitações das crianças dentro da sala de aula. E às vezes a gente não consegue alcançar algumas metas dentro da sala, a gente se constrange, então é muito mais gostoso quando a gente brinca. E as crianças gostam muito de histórias. Então as histórias culturais, que conta a história do ukulele, que conta a história do maracatu, que conta a história da valsa, elas surgiram, esse viés pedagógico surgiu por causa da brincadeira, não por causa da intenção de que eles levem para a vida o que é uma coisa, o que a criança pode contribuir para a música. Porque eu acho que a música está muito padronizada, né? O adulto está muito padronizado, a gente corre atrás de padrões porque isso significa conforto para a gente. E a criança ela é um caos a todo momento, ela desconstrói padrões. Então eu acho que se a gente pensar no que a criança pode contribuir para a música, a criança ela pode transformar tudo em algo muito maior. Por exemplo, eu vou ensinar a criança a tocar samba, eu entrego um pandeiro para ela me vê com uma cadeira, uma sacola, alguma coisa, que faz com que isso seja muito mais interessante. Por exemplo, hoje quando você vai escutar uma música no rádio, eu brinco com as crianças que muitas das músicas populares que estão tocando na rádio, antes da música terminar, eu já sei as notas todas que estão sendo executadas. As crianças falam, não, mas é porque você toca bem. Não, porque as coisas estão um tanto quanto previsíveis. É lógico que tem uma cena muito bacana, de muito mais cuidado, mas na grande maioria das vezes a cena está muito previsível. E a criança quebra isso 1 milhão de partes. A gente tem aí o nosso segundo CD da Valsa MTV, que foi gravado ao vivo com crianças. Tem tosse, eu falo que é um montante de acertos involuntários, não são eles, são acertos involuntários. Se você escutar o CD, você vai enxergar nele particularidades que você não encontra em outros lugares, porque as crianças estavam livres para poder tocar, a gente direcionou, mas na hora do show não existia certo ou errado. Eu acho que quando criança toca música, independente de ser música de criança ou música de adulto, fica muito mais divertido. E dentro da sua casa, como funciona a educação dos seus filhos? Como o senhor relaciona a música com a criação deles? Tudo, de quando nasceram. Deixa eu contar uma experiência. Quando meu filho mais velho, que ele tem 9 anos, ele começou a balbuciar, a falar abu, abaf. Quando eu percebi que ele começou a soprar, eu enfiei uma flauta na boca dele.
para ele poder tocar, fazer fu, 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 fu. Ele toca agora, ele toca comigo nas apresentações de flauta doce, não é? E ele toca alguns instrumentos também de corda, como de percussão. Meus filhos, eles tocam instrumentos. Eu tenho um filho de 9 anos e um filho de 4 e meio, quase para 5, e eles tocam. O menorzinho está aprendendo a tocar, o mais velho já toca já. Então, desde sempre de maneira intencional, porém, identificando o tempo de cada um deles, não é assim na força, não é? É super importante desenvolver nas crianças, nossos filhos, a percepção musical, entender os diferentes estilos, entender quando é 4/4, quando é 3/4, quando o grave está muito grave, por exemplo, para escutar fones de ouvido, quando está muito agudo. É super importante. Eu trabalho isso com minhas crianças desde sempre, desde que são crianças. E antigamente, aqui no Brasil, nós tínhamos grandes personalidades na música infantil, como Eliana, o Balão Mágico, a Xuxa, e hoje em dia nós não temos mais tanta referência assim. O que o senhor acredita que tenha mudado no mercado da música para essas referências chegarem ao fim? Olha, excelente pergunta. Acho assim que como posso dizer? A questão da maturidade antecipada de nossas crianças, colocaram elas em um espaço que não corresponde, musicalmente falando. Então, nossas crianças estão escutando outras coisas de adolescentes e não de crianças, não é? Existe música de criança que é para criança, existe música de adolescente que é para adolescente, e música de adulto que é para adulto, não por questões que não possam escutar, mas sim por questões rítmicas, questões musicais, não é? Questões de arranjos musicais. Eu não participei dessas pessoas que são representantes da música aqui, mas conheço a Xuxa, conheço a Eliana e aí por diante, o Balão Mágico. Mas hoje em dia está sendo, de acordo com como eu percebo, foi exterminado porque estamos colocando as crianças em outro patamar, em outra história, e estão sendo como um pouco empurrados para isso, não é? Estão pulando da infância para outro lugar que não tem esse tipo de música, não é? Mas a senhora acredita que grupos como Balão Mágico, por exemplo, possam voltar a surgir ainda, ou é uma surgiu de alguma maneira Galinha Pintadinha, não é? Galinha Pintadinha, ela reforça a identidade de vocês como brasileiros em quase a maioria das músicas que são de vocês, não é? E ele surgiu, e posso dizer que na América Latina, os países de língua espanhola, tem a Galinha Pintadinha. Ou seja, a Galinha Pintadinha chegou até o Chile, chegou até o Peru por essa questão do resgate dessa infância. Ou seja, não está tudo perdido. Se você der uma fuçada aí na internet e pegar alguns tipos de músicas infantis, você vai encontrar que tem várias reproduções, aliás, repetições, como a Galinha Pintadinha e outras. Talvez não estão na Globo, não estão no ícone, ou seja, não estão no topo da mídia, não é? Mas ainda continua se fazendo isso. Eu faço música infantil já faz 12 anos. O Música Brasil vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Fica por aí. Pra você que é um eterno baixinho da Xuxa, chegou o box comemorativo com a coleção histórica de todos os CDs do Show da Xuxa. E mais, um CD inédito com as músicas que você escolheu e uma seleção especial de fotos dos fãs. Coleção Show da Xuxa e CD Seleção Fãs. Você não pode ficar de fora. Eu não disse que era rápido? Já voltamos e vamos dar continuidade ao Música Brasil. A música infantil aqui no Brasil, ela começou a ser comercializada realmente a partir dos anos 1980. Isso mesmo. O senhor já está nesse ramo há bastante tempo. 12 anos estou. E quais foram as diferenças que o senhor sentiu no mercado, nas músicas, de 1980 para hoje? Olha, eu vou te contar a minha experiência pelo fato de ser estrangeiro, certo? Eu fui dar aulas de música numa escola, e flauta doce. E eu percebi, conversei com a diretora disse, puxa, vamos aprender música? Vamos! E depois que eu disse que sim, eu percebi que eu não sabia o repertório do Brasil, infantil. Além do Caicai Balão, do Asa Branca, percebi que eu não conhecia.
E aí, desde aquele tempo, faz 12 anos atrás, que eu comecei a compor as minhas músicas para as minhas crianças. E hoje eu tenho um repertório de mais ou menos umas 40 músicas que eu trabalho com as minhas crianças. Ou seja, porque entendo que não é que está errado o Cai Balão ou Asa Branca. O fato é que eles estão em outro momento, não estão em um momento prévio. Eles são músicas do folclore que se adequam para crianças, porém há uma música anterior a essa, muito mais infantil. Então, aí eu comecei a criar músicas para eles e eu tive essa dificuldade. Por não conhecer e não encontrar muita variabilidade, ou seja, várias músicas que estejam em um estágio anterior, porque eu dei aula de música, eu continuo dando aula de música desde o maternal até o 5º ano de ensino fundamental. Então, o Cacá e Balão, ou Asa Branca para um bebezinho de 4 ou 5 meses, de 6 meses, a menos que a melodia seja muito mais infantilizada, não é? Então eu tive que criar músicas para esse tipo de público. O senhor falou sobre a melodia para a música infantil. O que o senhor considera mais importante na música infantil? Ter uma boa letra ou uma boa melodia? Melodia. E letras curtas. Para que haja essa repetição. E a melodia gruda mais, não é? Eles cantam, mesmo que ele não saiba pronunciar as palavras, porque ainda o desenvolvimento dele não acompanha, não é? Mas ele consegue inventar uma letra, cantar em cima, mas a melodia é o mais importante para mim, que chega mais para como posso dizer, para a serventia que é a música infantil, para crianças menores, não é? A melodia, o senhor falou que é o mais importante. Hoje em dia a gente tem algumas crianças aqui no Brasil que trabalham com músicas. Alguns exemplos é o MC Bruninho, a MC Melody. Só que eles não fazem música para crianças. Qual a opinião do senhor sobre isso e se pode trazer algum prejuízo para eles futuramente? É aquilo que eu conversei com vocês, não é? Esse adiantamento de algumas coisas com as crianças. Para mim é produto de mídia, ou seja, é um produto que é desenvolvido pelos pais, não é? E para um outro público que não necessariamente são crianças, não é? Porque a criança não é a menina Melody, ela não faz música para criança e ela não se comporta como uma criança, seja de 7 ou 8 anos. Agora nos bastidores, antigamente tinha a Xuxa, é um exemplo. Quando a Xuxa fazia uma música, todo mundo sabia quem havia composto essa música. Hoje em dia, a Galinha Pintadinha, a música é de quem? É da Galinha Pintadinha. O senhor acredita que esse mercado pode estar desestimulando alguns compositores a trabalharem no mercado infantil? Acredito. Eu tenho uma resposta. Eu mandei para a Galinha Pintadinha, eu tenho um contato com os donos da Galinha Pintadinha, e eu mandei um e-mail para eles e eles me retornaram a respeito da música, e eu mandei algumas músicas, a parte melódica, e eles me disseram que eles estavam muito bem servidos com a música do repertório brasileiro e que eles iriam incursionar nisso, que eles não precisavam, independente se fosse domínio público, do folclore, eles não precisavam comprar de outras pessoas música, porque eles já tinham aqui muito bem servido. E ainda falando sobre isso, para as gravadoras, hoje em dia ainda vale a pena investir em pessoas físicas, sendo que esse mercado está tão dominado por animações como a Galinha Pintadinha? Não sei, acho que não. Pela facilidade hoje de poder gravar em qualquer lugar, de ter um estúdio em casa, um home studio, uma gravadora em casa pequenininho, com um computador. Eu gravo as minhas próprias músicas. Ou seja, claro, eu não coloco elas no mercado porque qualquer um pode roubar. Então eu estou guardando elas quando seja a oportunidade certa. Mas o senhor ainda não tem vontade de trabalhar realmente com música, ser um grande compositor, um grande músico? Não tenho vontade disso, porque eu atingo outro público no sentido de como posso dizer, eu atingo o público nas escolas, então me convidam para animar uma galera com musicalização infantil, eu levo meu violão e o seu tio flauta ou tio violão e eles brincam comigo o tempo todo e cantam as minhas músicas que eles não sabem de onde são e cantam e aprendem. As mães me perguntam, de onde você tira essas músicas? Tem algum CD? Não, são minhas e não vão sair por enquanto no ar. Calma pessoal, a gente sabe que a entrevista está muito boa, mas antes dela continuar, vamos ver mais um episódio do quadro O Som da Vida. Oi, meu nome é Pedro Torresan, eu tenho 27 anos e sou de São Paulo e sou ator.
e atualmente eu faço parte do elenco do musical A Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha. O meu contato com o teatro aconteceu desde pequeno. Eu sempre gostei de contar história, de criar personagens, de encenar essas histórias que eu criava. E daí, com meus 20 e poucos anos, que eu decidi me profissionalizar, porque antes eu tinha só na escola, como atividade extracurricular, tanto canto coral quanto teatro. E aí, quando eu decidi me profissionalizar, eu procurei uma escola, achei em Campinas, que é o Conservatório Campinas, e lá eu tenho até hoje, porque eu não parei, né, a gente não pode parar de estudar, mas tem aula de dança, de canto e de teatro. E aí, no ano passado abriu, mas eu sempre mandava material para audição dos musicais de São Paulo, dos musicais de qualquer espetáculo que ele tinha, eu mandava material. E aí, ano passado abriu em Campinas uma audição pro musical da Galinha Pintadinha, então eu mandei, né, porque tá pertinho. E aí foi a gente não sabia muito como ia ser o projeto, mas foi um processo de audição normal de musical que a gente conhece, que é você envia o seu material e se você passa nesse envio de material, você é chamado para presencial. E foram essas 2 fases, eles fecharam o elenco, e a gente começou a ensaiar ano passado mesmo, no começo do ano. E um dos desafios, o primeiro desafio que a gente encontrou, que eu encontrei, foi a manipulação de bonecos, que no teatro tem fantoche, e eu nunca tinha manipulado. Então, mas deu tudo certo. E a segunda desafio foi que são muitos bonecos que eu manipulo. Então, achar o corpo, a voz para cada um, o tempo de cada um, sabe? Foi um desafio bem grande, mas a direção deixa a gente muito livre para criar. Apesar de já existirem esses personagens, a gente pode criar com a nossa voz, a gente pode criar com o nosso corpo, dentro dessa história, como esse personagem se desenvolve. Então foi bem legal, foi um processo bem gostoso. E depois a gente estreou, a recepção do público foi uma coisa que chocou muito a gente. Porque a gente tinha noção do sucesso da Galinha, dos números de seguidores, de visualização que ela tinha, mas a gente nunca tinha visto o público dela. E na nossa primeira sessão foi casa lotada, e aí no final, que tem as músicas finais, as crianças foram todas pra frente do palco, começaram a dançar, os pais foram juntos, então a gente ficou assim assustado, mas muito feliz. E o espetáculo é feito para ser rodado em formato de turnê, então a gente viaja o Brasil inteiro apresentando esse espetáculo. E então cada cidade que a gente vai, não importa se o teatro é pequeno, se o teatro é grande, se é numa praça, se é numa praça de alimentação, tipo, sempre lota e sempre a recepção é muito calorosa. E eu tô tendo contato, por ser meu primeiro trabalho profissional, eu tô tendo contato com um público que não é de conhecido. Porque em montagem acadêmica você tem família, você tem amigo que vai assistir, amigo de amigo. Então, nesse espetáculo, como a gente viaja, muitas pessoas vêm nas nossas redes sociais e falam que adoraram o espetáculo, que o filho canta há uma semana a música da Galinha Pintadinha, que ele quer ir assistir de novo, e tem pai que realmente vai num final de semana e volta em outro. E é muito legal ter isso, porque é um contato que a gente não esperava ter e tá sendo bem gostoso esse feedback muito positivo da peça. O papel da música na educação de uma criança acho que é muito importante. Eu queria ter tido contato com tudo isso quando eu era mais novo. É uma coisa que eu sinto muita falta e que eu invejo de forma boa, tá? De uma forma boa. Essas crianças que já estão começando a se desenvolver desde pequeno vão ser uns gigantes, assim, quando crescer, se continuarem com o estudo. E já existe estudo científico que comprova os benefícios de você aprender um instrumento, de você ter aula de musicalização, de você aprender a cantar, de você estar inserido nas artes desde pequeno, de desenvolvimento cognitivo, de criatividade, enfim. Tô no ar. E as brincadeiras infantis? Muitas brincadeiras infantis, elas são musicais, como a Doletá, a Salame Mingue, elas têm um ritmo. E hoje em dia as crianças estão parando de brincar justamente por conta desse problema de estar pulando a infância. Se nas escolas, tudo bem que eles não trabalham a música como deveriam, mas se nas escolas as professoras estimulassem mais esse tipo de brincadeira, as crianças poderiam ter um rendimento escolar melhor? Claro, com certeza. Com certeza. Por conta da música. Eu, quando saí da pedagogia, com um projeto chamado Musicalização Infantil na Língua Espanhola. O que eu fiz? Eu peguei mais ou menos alguns tópicos do currículo da educação infantil e transformei esse currículo em música, ou seja, para frente, para trás, para cima, para baixo, pular em um pé, pular em 2 pés, girar em roda, girar para a esquerda, girar para a direita, e eu criei esse tipo de músicas. E com essas músicas eu dou aula hoje.
entendendo que essas músicas ajudam para o desenvolvimento deles e com certeza para o rendimento, para o desenvolvimento deles, ou seja, porque eu não sou muito como posso dizer, inclinado à questão do rendimento como um produto de uma nota, mas eu sou mais inclinado no processo de desenvolvimento da pessoa, entende? Entendo. E o senhor tem alguma referência para o seu trabalho, algum nome na música que o senhor se inspire para estar fazendo suas composições? Não necessariamente para música infantil. Ou seja, eu sou um cara que pesquisa bastante a respeito da música infantil. Não necessariamente para a música infantil. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, ano 2001, o que me marcou mais foi o Ed Mota, por exemplo. Esse compositor, ele me cativa muito. Até porque, no tempo que eu estive no Peru, eu aprendi percussão afro-latina, que esse é o instrumento que eu toco hoje. E esse cantautor, esse compositor, ele me cativa muito, não é? O Djavan também eu gosto, né, dessa área. O Tim Maia, eu aprendi a gostar muito dele. Por essa inteligência musical que ele tem, essa inteligência das letras, mas não me influencia assim para as composições para música infantil. Porque, como você disse, não tem muita referência. Eu procuro mais referência de música infantil, mais do que o compositor infantil. Entendo. E hoje tem alguns cantores que eles não trabalham especificamente com música infantil, mas eles têm shows que são voltados apenas para crianças. Existem algumas cantoras de funk, alguns cantores de rock que têm show apenas para as crianças, só que com as músicas feitas para os adultos. Você acha que isso tem algum resultado ou é algo comercial, talvez só? Só apenas. O desenvolvimento infantil não há nenhuma vantagem. Não, ou seja, eu curto mais o patati patatá, por mais que seja essa música meia molenga, aquela coisa, que é um movimento funk para as crianças. Mas o senhor não acha que a batida do funk pode estimular de alguma forma a criança a ter algum tipo de desenvolvimento? É que não só a batida do funk, ou seja, há outras maneiras, não existe só a batida do funk, existem outras maneiras, não é? Por exemplo, hoje tocar uma percussão diferente, me refiro assim, criar os próprios instrumentos, como posso dizer, elas ajudam tanto quanto o funk. Não é? Hoje em dia esse tema é um pouco polêmico. Agora, se vamos pela parte musical da apropriação para o desenvolvimento das crianças, existem outras batidas, como fanfarra, que vocês deveriam ter na escola, como congadas, que vocês têm aqui, que é um patrimônio material aqui em nossa cidade. Então, tem outras, que poderiam ser ocupadas para ajudar essas crianças a se desenvolver. Obrigado, Rodrigo. Agradeço a presença no programa. Por nada. E esse foi o Música Brasil de hoje. Até o próximo programa.